A QN800D é a TV 8K da Samsung que esse ano recebeu muitas atualizações. A ideia é deixar no passado aqueles comentários de que não tem programa 8K na TV. Ela combina a ótima tela Neo QLED com as novas tecnologias de TV AI para melhorar muito a posição das telas 8K. Será que deu certo? Agora vale a pena comprar uma super TV como essa? Vamos descobrir no vídeo de hoje e caso vocês se interessem, links de compra aqui na descrição. Para começar, parece que a Samsung deu uma enxugada na sua linha Neo QLED 8K e ao invés de 3 modelos, chegaram apenas 2, a QN800D e a 900D. O modelo 700C parece que não recebe atualização e isso a nível mundial, o que sugere que a marca está mais focada. Ela quer trazer uma experiência específica para os modelos 8K, então separar demais entre muitos modelos pode diluir essa ideia. E a ideia é ser uma das melhores TVs possíveis. Então, a QN900D não traz nenhuma limitação, enquanto que esse daqui, o QN800D, tem alguns cortes mais específicos, menores. Mais um outro detalhe é que essa QN800D será produzida no Brasil, enquanto que o estoque da 900D vem lá de fora. Isso afeta bastante o preço e posiciona a QN800D como um modelo mais popular. Ela quer tornar o 8K um pouco mais alcançável, apesar de ainda ser um produto de altíssimo valor. De qualquer forma, mesmo com cortes, essa linha aqui segue cheia de diferenciais, começando por um dos meus favoritos, o One Connect. A linha 8K separa o corpo das entradas da TV, e como o nome sugere, apenas um cabo fica conectado na tela. Esse dispositivo separado pode ficar montado de duas formas, isso dependendo do lugar que você colocar a sua TV. Caso ela fique pendurada na parede, você deixa o dispositivo separado, como se fosse um aparelhinho de TV a cabo. Quando ela está montada em cima do móvel, aí a própria base da TV tem um local ali para você encaixar o One Connect. E são diversas as vantagens dessa separação. Geograficamente, você pode deixar o One Connect separado para alcançar uma tomada mais distante, evita também que um monte de cabo precise subir até a tela, e tem acesso facilitado às entradas da TV. Mas também existem vantagens no próprio hardware, onde a Samsung tem espaço aqui à vontade para ter mais entradas, essas entradas podem ser melhores e talvez o principal, você tem mais espaço para resfriar os componentes internos. Então, além de 4 portas HDMI, todas são compatíveis com 8K a 60 Hz ou 4K a 165 Hz, temos ainda 3 portas USB padrão e uma USB-C. O Bluetooth é bem atualizado, versão 5.2, e ela é compatível com Wi-Fi 6E. No geral, é um dispositivo bem legal que felizmente está chegando para mais linhas. Quem sabe aí um dia não teremos uma intermediária com a Connect. Por hora, apenas as top de linha e a D-Frame, mas o futuro tá aí para isso, né? Ainda falando do corpo, na traseira você consegue ver alguns dos alto-falantes da TV. É um diferencial bem diferenciado mesmo da 8K, porque essa é uma das poucas linhas que continua investindo num sistema de som legal. São 4.2.2 canais com potência de 70 watts. A TV basicamente pega o 5.1 do Dolby Atmos e verticaliza um dos canais para 2 lados diferentes. A TV consegue fazer um som 3D legal e funciona muito bem com o recurso de som em movimento da Samsung. Para ser sincero, esse é um dos poucos modelos que não precisam de uma soundbar. Ainda ficaria melhor com uma barra, claro, mas não é super necessário. Outro detalhe da construção, e agora na lateral, é a espessura da TV, especificamente como ela não é tão fina. As marcas ficam nessa corrida aí pelo menor corpo possível, mas quando você chega nesse nível de tela, aí ele volta a ficar maior. Isso justamente por conta daquela questão de aquecimento. São mais passagens de ar por aqui e um acabamento de metal que promove aí uma melhor circulação e dissipação de calor. A tela realmente esquenta bastante no brilho máximo, tanto ela quanto o One Connect. E em alguns casos eu até tive problemas com isso. A TV virou então realmente o computador? Então começamos a ter problemas de computador. A questão é que uma TV 8K, principalmente as maiores, consomem bastante energia, então essas preocupações se tornam necessárias. Falando em tamanho, algo curioso que acontece com a 8K é uma inversão daquela lógica das outras TVs. Basicamente, ela traz muitos recursos que melhoram a qualidade de imagem, isso para resolução 8K. Só que você só sente mesmo essas melhorias aí quando você está numa TV bem grande. Aqui no 800D, por exemplo, começa em 65 polegadas. Mas esse é um tamanho pequeno para ela. Em 75 ou 85, que são as outras duas versões, aí sim os seus diferenciais ficam mais evidentes,
principalmente se você estiver mais perto do sofá. Para explicar melhor isso, precisamos falar de qualidade de imagem e dos avanços das novas TV AI. As inteligências artificiais entraram forte aí no vocabulário do marketing e até cansou um pouco. Mas aqui nas TVs elas funcionam de verdade. Inclusive, a inteligência artificial já atua nas telas há muitos anos. O que aconteceu agora foi uma melhora na capacidade do processamento dessas TVs. Em termos técnicos, houve o avanço das NPUs, o que deixa o processador da TV especializado em AI. Ele tem até um nome bonito aí, o NQ8 AI Gen 3. Ele aumenta o número de redes neurais de 64 para 256 redes na QN800D e até 512 na QN900D. É um aumento aí de 4 e 8 vezes respectivamente. Mas onde isso muda de verdade a imagem? Bom, quem conhece a área já deve ter escutado aí falar desses recursos inteligentes. Os principais são dois: o upscaling e a interpolação de movimento. O upscaling é especialmente importante. O que ele faz é um aumento na escala, aumenta a resolução da imagem na tela para a resolução máxima. Como não existem muitos conteúdos em 8K, principalmente em streaming, a TV precisa fazer o upscaling e basicamente tudo que você assiste. E olha, os resultados desse ano estão mesmo incríveis, principalmente para aquele 900D. Conteúdos em Full HD ou 4K realmente ficam com uma definição muito boa, bem próxima aí desse 8K inteiro. Para o YouTube ou streaming, isso é ótimo, porque a grande maioria dos conteúdos novos estão nessas duas resoluções. Mas quando descemos para 720p ou menos, aí a gente começa a encontrar algumas limitações e particularidades dessas mudanças de upscaling. Essa é a resolução da TV a cabo, por exemplo, e dos vídeos mais antigos. No geral, a definição fica ok, mas se você prestar atenção, percebe alguns artefatos. As pessoas ficam com uma espécie de aura, uma suavização exagerada em volta delas. O movimento do rosto pode ficar estranho. Me lembra bastante aqueles vídeos feitos por inteligência artificial generativa, que você encontra por aí. Não vai ser possível você desligar o upscaling, mas eu senti que esses probleminhas ficam melhores quando você desliga o outro recurso AI, a interpolação de movimento. Essa funcionalidade é referente à taxa de atualização da tela. Como vocês já devem saber, um vídeo é uma série de fotos, e na grande maioria dos casos, um filme ou série exibe imagens a 24 ou 30 quadros por segundo. Ou seja, o sinal manda 24 fotos por segundo para a TV mostrar. Só que essa tela tem 120 Hz. Ela consegue te mostrar até 120 fotos por segundo. Isso não tem problema, essa diferença. O vídeo será exibido perfeitamente. Mas existe espaço aí para melhorar, porque quanto mais fotos aparecem por segundo, mais suave será o movimento na tela. Então, o que a interpolação de movimento faz? Ela cria essas imagens que estão faltando. Vai ter esse efeito de suavidade maior que, seguindo a mesma lógica lá do upscaling, vai ficar ótimo em uma imagem que já tem uma qualidade legal. Mas ó, aqui mesmo em uma imagem boa, ainda dá para ver alguns probleminhas em situações mais frenéticas ou específicas. A QN800D tá melhor que no passado e melhor que as TVs 4K, como a QN85D. Mas você ainda vai ver uma bolinha sumindo de vez em quando ou uma chuva com efeitos estranhos. São falhas pequenas, mas que existem. Mas aí é que tá o problema, né? Para imagens de baixa resolução ou pior, a gente realmente chega no limite do AI. E o que eu acho engraçado é que a imagem fica pior com esse tanto de coisa tentando melhorar ela. Para novelas, por exemplo, em 720p, a imagem fica pior nessa TV do que em algumas mais baratas. O ideal então é você desligar a interpolação e deixar o processador se dedicar sozinho a melhorar apenas um aspecto da imagem, que é a resolução. Tentar resolver tudo de uma vez não dá certo. Para você desligar a interpolação, existe essa opção dentro das configurações. Porém, o mais simples é você mudar o modo de imagem para o Filmmaker. Ele vai desligar tudo que dá, o que já ajuda muito em imagens de baixa resolução. Caso você ache a temperatura muito quente, dá para mudar só ela e ter o resto dos benefícios. Eu recomendo bastante você usar o modo sempre que a TV estiver com a imagem estranha, e isso para qualquer modelo. De qualquer forma, o resumo da TV AI é que sim, ela tá melhor, faz bastante diferença e possibilita uma experiência bem mais legal com a sua TV 8K. Ela só possui alguns pontos de melhoria nas resoluções aí mais baixas. Então, em imagens boas, a QN800D se sai muito bem, mas quando a imagem tá ruim, aí ela pode ficar pior que uma 4K. Talvez daqui uma ou duas gerações isso se resolva, aí a gente olha para trás e pensa, nossa, que horrível que era no começo. Mas sem essa retrospectiva aí, vivendo o momento, pelo menos podemos dizer que sim, é um passo na direção certa para esses modelos de super alta resolução. E um pouco separado de tudo isso, temos ainda a questão do próprio painel. Podemos dizer que a TV AI afeta o software, mas temos o hardware ainda.
A QN800D é uma Neo QLED, uma TV LCD com pontos quânticos e mini LED. Explicando rapidinho, os pontos quânticos deixam as cores mais puras, enriquecem os detalhes da cena, enquanto que o mini LED permite o controle de forma localizada, além de deixá-la mais brilhante. Fazendo a análise do painel, o que os testes mostram é que ela é boa, mas bastante próxima à geração anterior. Parece que o foco foi mesmo melhorar o software, enquanto que o painel segue parecido. No teste de colorímetro, a QN800D foi capaz de exibir 95% das cores do DCI-P3. O contraste é bem alto, passa de 20.000x1 com o local dimming ligado, e o brilho, esse sim é um baita diferencial da Neo QLED, é muito alto. Medimos 642 nits. Na questão de cor, esse ano, por algum motivo, a Samsung colocou a saturação lá em cima, talvez para esconder um pouco das similaridades técnicas do painel. Ainda assim, depois de amenizar as cores, a Neo QLED consegue um ótimo nível de detalhes, com cores ainda um pouco fortes, porém controladas. O que não mudou aqui foi o blooming. Esse é um problema das telas LCD com o local dimming, onde uma espécie de fumaça branca fica ao redor de objetos muito claros. Ele continua aqui no nível ainda parecido ao ano anterior. Como isso é uma questão de controle físico das regiões do mini LEDs, aqueles avanços todos de inteligência artificial não vão afetar esse problema. Para resolver, a TV precisaria aumentar o número de regiões para um valor ainda maior, ou então mudar de tecnologia para o OLED. E ainda nessa questão de brilho, o valor super forte é bom, mas para momentos especiais. Para o dia a dia, geralmente ele é muito intenso. O nível 10 é o mais adequado aqui e isso te ajuda até no contraste e na profundidade de pretos. Eu inclusive recomendo você deixar esse nível não só para proteger as suas córneas e melhorar a imagem, mas também para limitar o consumo da TV. Como eu comentei, ela esquenta demais com brilho no máximo e não há necessidade nenhuma. Sério, nem dá para gravar a tela direito com ele aí nesse valor. É algo útil para uma área externa, mas no dia a dia deixa ali no 10. Como fica então a qualidade de imagem separada das evoluções da TV AI? Bom, não dá para negar que o Neo QLED é o melhor que a TV LCD tem a oferecer, principalmente o Neo QLED 8K. Mas dá para perceber que estamos um pouco estagnados na tecnologia. Precisamos muito do software para conseguir um destaque, enquanto que na parte do painel, mesmo aqui no 800D, ainda está muito parecido com anos anteriores. Assim, gente, não tem jeito. Apesar da Samsung amar suas TVs 8K, os OLEDs continuam como o melhor painel e no futuro talvez os microLEDs também consigam superá-lo. A grande atratividade aqui será a resolução maior, que graças aos avanços da TV AI, consegue gerar um ganho de definição na maioria dos conteúdos. O brilho super forte posiciona ela bem para um ambiente externo, enquanto que a boa qualidade do painel vai satisfazer até alguns dos mais exigentes. O 8K deixou de ser uma firula, então? Olha, talvez. Se você queria muito uma TV nessa resolução, uma TV super avançada, mas estava esperando aí gerações melhores, bom, agora é a hora. Mas é bem provável que daqui um ano, 2 ou 5, você vai olhar para trás e pensar, nossa, eu devia ter esperado. Principalmente se a Samsung mudar do Neo QLED pro OLED 8K. Mas e aí, gostaram da QN800D? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever. Por hoje é só, gente. Até a próxima!